Meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Hoje eu quero falar com vocês sobre batismo no Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, este ser maravilhoso que nos assiste nas nossas fraquezas e que intercede por nós com gemidos inexprimíveis que não se expressa com palavra. Ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele veio para nos conduzir a toda a verdade. Ele veio para glorificar o Senhor Jesus. E para isto eu quero usar como texto áureo, como perícope, o texto de Lucas, capítulo de número 24. Eu quero ler o versículo de número 49. Mas antes eu quero explicar o contexto. O contexto aqui fala da ressurreição de Cristo ao terceiro dia e o seu encontro com Maria e demais mulheres, e o encontro de Cristo também com os discípulos que ia a caminho de Emaús, em que Jesus foi ao encontro deles, abriu as escrituras para eles. Quando chega em Emaús, a Bíblia diz que no partir do pão eles reconheceram Jesus, e a Bíblia diz que eles voltaram imediatamente a Jerusalém. E quando eles estão na casa, contando aos demais discípulos que havia visto o Senhor, eles disseram que Jesus havia também aparecido para Simão Pedro, e a Bíblia diz que quando eles estavam conversando aqui, o próprio Cristo se colocou diante deles, no meio deles, e começou a dialogar com eles e a consolá-los. E a Bíblia diz que Jesus mostra as suas feridas e que Jesus pede algo para comer e eles lhe dão um pedaço de peixe. E a Bíblia diz que Jesus abre as escrituras, começando por Moisés, os profetas, os livros de Salmos, e explicando a ele que era necessário que tudo o que aconteceu, explicando a eles que era necessário que Jesus passasse por tudo o que havia acontecido, porque estava escrito a respeito dele. E a Bíblia diz que Cristo abre o entendimento dos seus discípulos para compreender todo o processo que Jesus foi submetido pelo Deus Pai. E a Bíblia diz que Jesus explica para eles que era necessário que ele passasse por tudo isto. E a Bíblia diz que Jesus diz: vocês sois testemunho dessas coisas, mas ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Eu quero ler esse texto. Eu não ia ler, mas eu quero ler. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: está escrito que o Cristo sofreria e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos, e que em seu nome se pregaria o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade até que do alto sejais revestido de poder. Eu peço a você que repita essa frase: revestido de poder. Amém? Então Cristo coloca aqui uma condicional aos seus discípulos, que eles precisariam permanecer em Jerusalém, para que se cumprisse a promessa que havia sido profetizado pelos profetas no Veterano Testamentário e que Jesus havia prometido aqui na sua vinda aos seus discípulos novamente. E a Bíblia diz que 50 dias depois a ressurreição de Cristo se cumpre esta promessa. E a Bíblia diz que no dia de Pentecoste, a Bíblia diz que os discípulos estavam no cenáculo orando, foi quando o Espírito veio sobre eles e todos foram cheios do Espírito Santo e línguas como de fogo foram repartidas entre eles. Glória a Deus. Amém. Então os discípulos já tinham informações. Cristo já havia ensinado a eles, doutrinado a eles nos seus ensinos, revelado que ele era o Cristo. Mas só informação não bastaria. Para Cristo não era o suficiente. Para Cristo era necessário que os discípulos fossem revestidos de poder. E por isso Jesus ordena intrinsecamente, retoricamente aos seus discípulos, que eles deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder.
e eles foram revestidos de poder do alto, como Cristo havia prometido, porque Jesus entendia que somente informação não era o suficiente para que os discípulos fossem e testemunhassem dele para outros, como Jesus havia prometido, ratificado no prólogo de Atos, capítulo de número 1. A Bíblia diz que após a ressurreição de Cristo, Jesus ficou 40 dias com seus discípulos, e quando Jesus está ali antes de ascender aos céus, a Bíblia diz que Cristo diz aos seus discípulos, após uma refeição, que João havia batizado com água, mas que, com base no arrependimento, mas que entre poucos dias os seus discípulos seriam batizados com o Espírito Santo. E a Bíblia diz que os discípulos perguntam para eles se aquele era o tempo em que Deus restauraria o governo de Israel para si. E a Bíblia diz que Cristo diz: não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou pela sua própria autoridade, mas vós recebereis poder e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. E que eles receberiam poder quando o Espírito viesse sobre eles, e que ele seria testemunho de Jesus em Jerusalém, Samaria, Galileia, até os confins da terra. Porque Jesus entendia que para que os seus discípulos fossem e testemunhassem sobre eles precisariam da capacitação do alto. E a Bíblia diz que eles foram revestidos de poder. Porque Cristo entendia, e Cristo continua exigindo hoje no século presente dos seus discípulos, que cada um de nós busque o batismo no Espírito Santo, porque o batismo no Espírito Santo nos dará intrepidez para testemunhar sobre Cristo. Amém? Então, a Bíblia diz que os discípulos obedeceram ao Senhor Jesus. E 50 dias após a ressurreição de Cristo, no dia de Pentecoste, quando os discípulos estavam em Jerusalém, no local em que Jesus havia ordenado que eles permanecessem, e no dia de Pentecoste se cumpriu a promessa. Como eu já disse, eu estou ratificando, sendo redundante neste ensino. Então, nós precisamos ser como os discípulos que obedeceram ao Senhor Jesus, para que nós possamos receber a promessa. Porque esta promessa do batismo no Espírito não foi somente para os discípulos da igreja primitiva, mas é para mim e para você. É para o século de hoje também. É para a igreja de hoje também. E nós precisamos ter esta convicção, crer que o batismo no Espírito Santo está disponível para todos os crentes que têm a fé em Cristo e que professam devoção em Cristo. Então, nós precisamos entender estes axiomas da palavra de Deus. Então, no dia de Pentecoste, a Bíblia diz que quando eles estavam no cenáculo orando, o Espírito de Deus veio sobre eles. Se não, vejamos o que o texto diz. Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram umas línguas como de fogo, distribuída entre eles, e sobre cada um repousou uma, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Então aqui nós vemos o cumprimento da profecia de Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28 em diante. Então, cumpriu-se a profecia, e a promessa que Jesus havia feito a eles se cumpriu aqui. E os discípulos, todos eles que estavam ali, a Bíblia diz no prólogo de Atos, capítulo de número 1, que tinha cerca de 120 pessoas, e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram batizados no Espírito Santo e receberam dons espirituais. E aqui nós vemos claramente o falar em outras línguas,
como a evidência inicial do batismo do Espírito. Então, se cumpriu a promessa, se cumpriu o que Jesus havia falado. Então, baseado nesse texto, baseado nessa sistematização entre a promessa ao cumprimento, esta promessa é para todos os cristãos, é para nós, e nós precisamos buscar, desejar ardentemente, porque se nós não desejarmos, não vai se cumprir, embora seja para os dias de hoje também. Então, se cumpriu plenamente a promessa que Cristo havia prometido para os seus discípulos. Então, por que Jesus, ele ordena que os seus discípulos permanecessem em Jerusalém? Coloca aqui uma condicional nos seus discípulos, para que eles permanecessem em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder, porque Cristo entendia que só informação não bastaria, era preciso, junto com a informação, o poder do Espírito Santo emanando na vida dos seus discípulos. Então nós precisamos estar revestidos do poder do Espírito, para testemunhar sobre Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Então a Bíblia diz que estes discípulos, que era covarde, que quando Jesus foi preso pelas autoridades religiosas de Israel, a Bíblia diz que cada um fugiu para um canto. Agora, batizado pelo Espírito Santo, os discípulos ficaram intrépidos, os discípulos ficaram com ousadia para testemunhar sobre o Evangelho de Cristo. E a Bíblia diz que no dia de Pentecostes estava aqui judeus de nações helênicas, de várias nações, e a Bíblia diz que quando estes judeus que estavam aqui viram este sobrenatural, começaram a ficar espantados. Eles não entenderam e por isso começaram a zombar. E a Bíblia diz que Pedro se levantou com intrepidez para pregar sobre o Evangelho. Se não, vejamos. Então, pondo-se em pé com os 11, Pedro tomou a palavra e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, que isto fique claro para vós, escutai as minhas palavras, estes homens não estão embriagados, como pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia. Mas isto é o que havia sido falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E naquele dia derramarei do meu espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e eles profetizarão. Então Simão Pedro se levanta com intrepidez, e Simão Pedro faz aqui a sua primeira pregação querigmática, uma pregação proclamadora das verdades e dos axiomas de Deus. E a Bíblia diz que através desta pregação encharcada da unção do Espírito Santo, encharcada do poder de Deus, a Bíblia diz que o número de quase 3.000 pessoas se renderam aos pés e ao senhorio do Senhor Jesus, através da pregação do apóstolo Pedro. Este homem que havia se negado a Jesus, agora estava aqui testemunhando sobre as verdades que no momento que ele nega Jesus, ele rejeitou. Agora este homem se levanta com intrepidez e prega a palavra de Deus. E agora quase 3.000 pessoas se rendem aos pés do Senhor Jesus. Então o batismo no Espírito Santo tem esta finalidade de nos dar capacidade para testemunhar a respeito do Senhor Jesus, a respeito da vida de Cristo, das verdades da palavra de Deus. Então nós precisamos e devemos buscar o batismo no Espírito Santo. E quando eu estou aqui falando desse tema tão relevante, eu me lembro que em 2019, quando eu me converti, ao Senhor Jesus, eu passei um ano orando ao Senhor, pedindo esse batismo, porque todas as vezes que eu li a Bíblia, a palavra de Deus penetrava o meu coração e ardia no meu coração. E eu entendia pelo Espírito que este revestimento de poder
ainda era e ainda é para os nossos dias, para a igreja do século presente. E eu passei um ano orando ao Senhor, clamando, pedindo. E no ano seguinte, em uma madrugada, eu estava em oração, o Senhor me visitou e me encheu do Espírito Santo, e aqui eu fui revestido do poder do alto e recebi o dom de variedade de línguas. Então, meu amado irmão e minha irmã, eu convoco você, eu confronto você que ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, a buscar com fervor e tremor diante de Deus, com devoção e com ardente desejo, e o Espírito Santo, no tempo dele, na hora dele, irá te encher deste poder do alto. E a partir deste momento, você receberá autoridade em Deus para testemunhar sobre Jesus Cristo, sobre o Cristo que morreu sim, mas que ressuscitou e que agora está vivo para todo sempre e que possui todo o poder e que possui o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra se dobre e confesse diante de Deus que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então busque o batismo no Espírito Santo, porque vai edificar a tua fé, vai edificar a tua vida em Deus, a tua caminhada em Deus, áreas que você não consegue hoje vencer. Através deste poder, você será empoderado para vencer aquilo que hoje você não consegue vencer. Amém? Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Agora você deve estar pensando, então eu não recebi ainda, então eu não tenho o Espírito Santo. Não, você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele veio habitar em cada um de nós no momento da nossa conversão. Quando nós nos arrependemos do nosso pecado e colocamos a nossa fé em Cristo, nós passamos a ser santuário do Espírito Santo de Deus. Amém? Porque o batismo no Espírito Santo é diferente do recebimento do Espírito. O recebimento do Espírito aconteceu na nossa conversão, mas o batismo no Espírito vem numa experiência após a nossa conversão. Amém? Então, busque esse batismo. Mas você que ainda não recebeu o revestimento, o dom de língua, você já tem o Espírito Santo de Deus. Você é santuário do Espírito de Deus. Se não vejamos o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo de número 6, o versículo de número 19, está escrito: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. 2 Coríntios agora, capítulo 1, versículo 22. Foi ele também que nos selou e pôs o Espírito como garantia em nosso coração. Então você que ainda não recebeu o revestimento do poder do alto, você tem o Espírito Santo de Deus. Você é templo do Espírito, porque você recebeu o Espírito no momento em que você se converteu a Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, o versículo de número 13 está escrito: nele também vós tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, você é selado, meu irmão. Minha irmã, você é selada pelo Espírito Santo. Agora você precisa buscar o batismo no Espírito, caso você ainda não tenha passado por esta experiência. Eu te exorto e te animo que você não desista, que você persista e que você busque com fervor e com um desejo ardente. E no tempo de Deus, no Kairós de Deus, Ele irá te revestir do poder do alto. Amém? Glória a Deus. Então, nesses textos que eu li, aqui fica claro, teologicamente, falando que o crente que não fala em línguas, ele tem o Espírito Santo de Deus, pois ele recebeu o Espírito Santo de Deus no ato da conversão. Mas isto que eu estou falando aqui, afirmando para você, não é para te deixar numa nostalgia espiritual, para deixar você acomodada. Não, eu te
confronto para que você busque a segunda experiência com o Espírito Santo, que é o revestimento do poder do alto. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, graças te dou por teu amor, por tuas misericórdias, pelo teu Espírito Santo que o Senhor nos outorgou. Ó Deus, obrigado pelo batismo no Espírito Santo, que nos capacita para testemunhar com intrepidez, com ousadia a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, que os meus irmãos que ainda não recebeu este dom, seja agora animado, seja agora confrontado a buscar este batismo no Espírito Santo, e que o teu Espírito possa sondar os seus corações e o encher do poder do alto, para o louvor da tua glória em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu peço a você que se inscreva aqui no canal, deixe um comentário, ative o sininho das notificações para que o YouTube entenda que é relevante e possa recomendar para outros. Um grande abraço, até o próximo vídeo.